Atualmente, uma transformação de grande relevância está se desenvolvendo no cenário geopolítico. As cidades de Odessa e Kharkiv estão prestes a serem incorporadas ao território russo. Os eventos recentes validam previsões que diversos especialistas já haviam mencionado, embora poucos tivessem a coragem de reconhecer publicamente. A presença da bandeira da Rússia sobre essas duas regiões altamente disputadas da Ucrânia está se tornando uma realidade concreta. Essa análise é apresentada por Scott Ritter, um ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos. Segundo Ritter, se as negociações não progredirem, esse será o desfecho pós-conflito, prevendo que, em 2025, ambas as cidades estarão sob domínio russo. Para compreender melhor essa dinâmica, é essencial examinar os fatores que envolvem essa possível transferência de poder. Ritter descreve a integração de Odessa e Kharkiv à Rússia como algo inevitável. Com sua habitual precisão, ele advertiu que a relutância da Ucrânia em iniciar negociações significativas pode resultar na perda definitiva de territórios estratégicos como Odessa e Kharkiv, fortalecendo assim a presença russa na região. Essa visão vai além de uma simples previsão. Ela está fundamentada nas complexas dinâmicas militares e geopolíticas do conflito atual. Desde o início da Operação Militar Especial Russa, essas áreas têm sido focos de intensas batalhas. Odessa, devido à sua importância estratégica como porto no Mar Negro, e Kharkiv, uma cidade com profundos laços históricos e culturais com a Rússia, tornaram-se emblemáticas das altas apostas envolvidas. Ritter deixou claro que a Rússia poderia optar por anexar não apenas Odessa, mas também outras cidades como Nikolaev, Sumy e até Dnipro, o que deixaria a Ucrânia sem uma base territorial substancial. Suas observações refletem não apenas um possível desfecho militar, mas também uma realidade política severa. A postura inflexível de Kiev está comprometendo suas próprias chances de sobrevivência como um Estado funcional. Dados da agência France Press revelam que em 2024, a Ucrânia perdeu 7 vezes mais território comparado ao ano anterior. Esse dado alarmante por si só evidencia a seriedade da situação militar ucraniana. Apesar do suporte militar e financeiro fornecido pelo Ocidente, as forças armadas ucranianas enfrentam uma desvantagem crescente em relação às tropas russas, cujas táticas combinam o uso eficaz de tecnologias avançadas e uma logística robusta. Além disso, as repercussões econômicas dessas perdas são devastadoras. A incapacidade da Ucrânia de manter o domínio sobre essas regiões também implica na perda de acesso a recursos essenciais e corredores comerciais vitais, componentes cruciais para sustentar sua economia durante o conflito. Kharkiv, situada a poucos quilômetros da fronteira com a Rússia, tem sido palco de intensos combates. Sua localização estratégica e importância como centro industrial a tornam um alvo prioritário para ambas as partes. Contudo, as ofensivas russas conseguiram sustentar uma pressão contínua, enfraquecendo as defesas ucranianas. A capacidade da Rússia de mobilizar forças superiores, apoiadas por sua supremacia em artilharia e mísseis de longo alcance, tem sido determinante nessa região. As baixas entre as tropas ucranianas continuam a aumentar e a moral das forças, já esgotada por derrotas sucessivas, está atingindo um ponto crítico. Isso não se deve apenas ao número de perdas, mas também à incapacidade das forças ucranianas de estabelecer defesas sustentáveis contra um adversário que constantemente ajusta e aprimora suas estratégias. Odessa, por sua vez, destaca-se como um dos alvos mais estratégicos e simbólicos em disputa no atual conflito. Este porto, situado às margens do Mar Negro, desempenha um papel fundamental na economia ucraniana, servindo como um dos principais pontos de exportação de grãos, minerais e outros recursos vitais. Além disso, sua localização estratégica o transforma em um elemento-chave para o controle das rotas comerciais que conectam a Europa, a Ásia e o Oriente Médio. A região também é um elo essencial para o transporte marítimo de energia, incluindo gás e petróleo, o que aumenta ainda mais sua relevância no cenário geopolítico. Compreendendo sua importância, as forças russas intensificaram significativamente os ataques nas proximidades de Odessa. O uso de drones de última geração e mísseis de alta precisão tem sido empregado para atingir alvos específicos, resultando na destruição de infraestrutura portuária, redes de transporte e instalações
operações logísticas. Essas ofensivas não apenas comprometeram as operações econômicas, mas também dificultaram a capacidade de resposta das forças ucranianas, que enfrentam crescentes dificuldades em proteger a cidade contra os avanços militares. A complexidade do cenário local é agravada por uma população dividida. Enquanto parte dos habitantes mantém lealdade a Kiev, outro segmento demonstra simpatias históricas e culturais em relação a Moscou. Essa divisão reflete as nuances sociais e políticas que moldam a região, tornando Odessa não apenas um ponto estratégico, mas também um símbolo das disputas ideológicas que permeiam o conflito. A eventual captura de Odessa pela Rússia teria implicações profundas, não apenas no âmbito militar, mas também na balança de poder global. Para Moscou, consolidar o controle sobre Odessa representaria um passo decisivo para afirmar sua influência no sul da Ucrânia e fortalecer sua posição como uma potência dominante no Mar Negro. Além disso, o domínio russo sobre Odessa cortaria uma importante rota de abastecimento da Ucrânia, reduzindo ainda mais sua capacidade de sustentar o esforço de guerra. Historiadores apontam que o controle russo de Odessa poderia marcar um ponto de inflexão no conflito, alterando profundamente o curso da guerra e o panorama político da Europa Oriental nas próximas décadas. A perda de Odessa enfraqueceria significativamente a posição da Ucrânia, tornando o país mais dependente do apoio internacional e reduzindo drasticamente sua capacidade de recuperação econômica no período pós-guerra. As repercussões dessa perda territorial também se estenderiam ao cenário internacional. Odessa é um símbolo da conectividade global da Ucrânia, e sem ela, o país perderia um de seus principais canais de integração com mercados estrangeiros. A redução no acesso ao comércio marítimo privaria a Ucrânia de receitas essenciais, desestabilizando ainda mais sua já frágil economia. Além disso, a perda de Odessa e Kharkiv poderia minar a confiança dos investidores estrangeiros, desencadeando uma crise econômica de longo prazo. No campo político, as implicações seriam igualmente devastadoras. A perspectiva de um eventual acordo de paz, conforme sugerido por análises internacionais, poderia levar Kiev a fazer concessões significativas, incluindo a renúncia de territórios estratégicos. Isso interromperia indefinidamente os esforços da Ucrânia para integrar-se à Organização do Tratado do Atlântico Norte, um objetivo que tem sido uma prioridade para Kiev desde o início do conflito. Essa estagnação representaria não apenas um revés político, mas também um sinal de que o Ocidente está reavaliando seu compromisso com a Ucrânia diante de um cenário cada vez mais desafiador. O impacto dessa mudança seria sentido de forma mais ampla no equilíbrio de poder internacional. O controle russo sobre Odessa não apenas reforçaria a influência de Moscou na região, mas também poderia servir como um precedente para futuras intervenções em territórios estratégicos. A incerteza gerada por essa situação poderia levar a uma reconfiguração das alianças globais, com alguns países reconsiderando sua postura em relação à Rússia e à Ucrânia. Além disso, a captura de Odessa teria um impacto profundo na dinâmica social e cultural da região. A população local enfrentaria desafios significativos, incluindo deslocamentos forçados, perda de propriedades e a crescente tensão entre os diferentes grupos étnicos e políticos. Essas dificuldades complicariam ainda mais os esforços de reconstrução e coesão social, prolongando o impacto do conflito muito além do fim das hostilidades. Por fim, a questão de Odessa simboliza o dilema enfrentado pela Ucrânia e pela comunidade internacional: como equilibrar a necessidade de defender a soberania territorial com a busca por uma solução diplomática que possa encerrar o conflito. A urgência de retomar as negociações é evidente, mas o custo de alcançar um acordo, tanto em termos de concessões territoriais quanto de credibilidade política, permanece um ponto de grande incerteza.